Tá, e a terceira parte é para a instalação de H2. Talvez muita gente aqui que faz serviço de instalação, né? Essa parte é mais importante para vocês conhecer como fazer as ligações dos cabos. A primeira parte que vamos explicar é a parte de entrada de CC. Aqui temos quatro entradas, ou seja, dois MPPTs. E cada MPPT possui duas entradas. Então vocês podem ligar duas strings em cada MPPT. Aqui só precisa ficar atento que com esses nomes aqui para não confundir, como 4 MPPT. Se confundir 4 MPPT, o que pode acontecer? Você pode ligar uma entrada com a quantidade de string diferente do que uma outra entrada no mesmo MPPT. Isso pode causar um mau funcionamento do inversor ou até danifica, né, o inversor. É esse ponto que precisamos tomar cuidado. E na parte CA, temos uma saída para ligar as cargas de backup, também para ligar as cargas de on-grid. É, Normalmente, quando a gente instala um sistema híbrido, a gente precisa dividir as cargas no local em dois grupos de carga. Um grupo de carga mais crítica, que o cliente prefere não desliga quando acontece a queda da rede. E uma outra parte de carga menos importante, por exemplo, um chuveiro, ou uma carga mais pesada, e também quando acontece a queda da rede, o cliente pode ficar sem tomar banho, né? Então, nesse caso, podemos ligar esse tipo de carga de menor potência na saída na saída para a rede. E outro ponto eu queria ressaltar, né? Aqui na saída de backup, o inversor H2 ele fornece a tensão de 220 volts. Então, quando se for precisar ligar umas cargas de 120 volts, é necessário instalar um transformador. Então, que senão pode ligar a carga de 120 diretamente na saída de backup, pois esta tensão é mais alta do que a tensão nominal das cargas, pode danificar as cargas do cliente. E aqui nessa foto eu estou trazendo, é, talvez alguém de vocês tenha um interesse, é um modelo eu acho que é muito interessante para recomendar, é esse tipo de transformador que é comercializado no mercado brasileiro. Ele aceita uma tensão de entrada de 220 e depois de ter uma saída, tem três saídas. Na três saídas você pega dois cabos de 110, então você vai conseguir a tensão 220. Se você pegar um 110 ou qualquer lado e um neutro no meio, você vai ter a tensão de 120. Então, nesse caso, você liga o backup nesse transformador, você vai ter tanto o 220 quanto o 120 para ligar as cargas. Instalação de DC externo. Então, esta instalação é muito importante também para instalar o transformador de corrente. É, é exatamente este transformador de corrente para garantir o funcionamento, né, de monitoramento de carga on-grid e também a função de zero grid. Se você não instalar o DC externo, o sistema, ou seja, o inversor H2, ele não tem como medir o fluxo ou corrente total do sistema. Então, ele não tem como saber a quantidade de energia consumida pelas cargas on-grid. E também para a função de zero grid, o zero grid ele funciona dessa forma. Quando você ativar a função de zero grid, o inversor vai aumentar ou diminuir a geração de acordo com o consumo em local em tempo real. Para realizar esta função é muito importante para o inversor ter uma noção de, de quantidade de energia consumida no local e também o fluxo de energia. É exatamente graças a transformador de corrente, o inversor ele consegue medir o fluxo total, né, aqui na saída do sistema. Ele está injetando a corrente para o rede ou ele está consumindo a corrente para a rede. Vamos supor, as cargas estão consumindo mais energia do que a geração dos módulos. O inversor ele entende
ele entende dessa forma, ele começa a consumir a energia da rede. Mas quando a geração está suficiente ou até mais do que a capacidade consumida em local, normalmente o inversor ele vai começar a injetar o excedente de energia para a rede. Mas como esse transformador de corrente ele mediu a corrente está indo para a rede. Então o inversor ele vai começar a diminuir a geração para manter a potência zerada para a rede. E dessa forma, aí funciona a função de zero grid. E para instalar esse transformador de corrente, normalmente ele tem um cabo tem um cabo azul e tem um cabo branco. Você vai conectar o cabo azul no pino 1 e conecta cabo branco no pino 2. Depois você encaixa esse terminal no inversor para funcionamento do DC. E, e mais um ponto importante eu queria destacar também é tomar cuidado com a posição de instalação, né? Você tem que instalar o transformador de corrente nesse ponto, ou seja, entre a caixa de o quadro CA e a rede. E sempre deixar a seta de transformador de corrente apontada para o sentido de carga. Se você instalar DC em lugar errado, o inversor ele não tem como medir o fluxo correto de energia do sistema. E ele vai ficar confundindo e não tem como funcionar o zero grid corretamente. Instalação transformador de corrente e com medidor e sem medidor. Já falamos no slide anterior, agora vamos detalhar nessa parte aqui. O inversor ele suporta para funcionar com um transformador de corrente externo e também ele suporta com o funcionamento com o medidor. E qual a diferença entre as duas formas de funcionamento? É a precisão, né? Que transformador de corrente, ele geralmente ele tem uma precisão menor do que o medidor. O medidor ele consegue medir certinho a corrente e a tensão, mas o transformador de corrente ele tem um erro, né, de 2 a 5%. E o medidor geralmente ele tem uma precisão de 0,5 até 1%. Então é muito preciso. Para alguns clientes que exigem é, muita precisão da parte de zero grid. Então, nesse caso, você pode comprar um medidor à parte para funcionar com o sistema híbrido. A instalação de bateria. Esse bloco de terminal que você vai ligar o cabo negativo e cabo positivo das baterias. E a porta de comunicação, você vai conectar um cabo CAN nesta porta para comunicar com o inversor. E link in e link out para você ligar mais cabos de comunicação entre as baterias, caso for instalar acima de uma bateria. Instalação de bateria, os cabos de força. Nesse caso que estou trazendo um exemplo de banco de bateria com 3 baterias. Caso for a, a potência da carga está maior do que 5 kW, podemos seguir dessa forma de ligação dos cabos. Mas caso a potência de carga for maior do que 5 kW, temos que mudar a forma de ligação dos cabos. Qual a diferença entre as duas formas? Ah, Vamos supor 3 baterias aqui. Cada bateria está sendo descarregada com 100% de capacidade, ou seja, cada bateria está sendo descarregada com a corrente 100 amperes. Aqui vocês podem ver o cabo 1, ele vai passar 100 amperes, tá certo? Mas o cabo 2 ele vai passar 200 amperes de corrente. Pois ele, além de 100 amperes, 100 amperes de bateria de 2 e vai somar a corrente de bateria 1. E para a bateria 3, o cabo 3, ele vai passar 300 amperes de corrente. Então, até esse cabo 3 pode não suportar mais 300 amperes e pode derreter o cabo ou causar o queima, né, dos cabos. E para esse problema, podemos ligar dessa forma. Para ligar cada bateria, você vai ligar um cabo individual e depois interligar todos os cabos positivo ou negativo em um único barramento de cobre. E depois do barramento, você vai ligar um cabo de maior seção que suporta
300 amperes de corrente. E dessa forma podemos resolver esse problema de sobreaquecimento dos cabos, né? A instalação de sensor de temperatura. Aí, nesse caso, você vai ligar nesse sensor aqui, tem um cabo preto e cabo branco. Cabo preto você vai ligar no pino 3 e cabo branco você vai ligar no pino 4. E esse sensor, ele vem acompanhado na embalagem. Você pode instalar esse sensor próximo do banco de bateria, ou banco de bateria de lítio, ou banco de bateria de chumbo ácido. Colocar o lugar que você quer monitorar o monitoramento. Quer monitorar a temperatura. A instalação de gerador. Gerador aqui, você vai ligar os cabos de força no gerador e também tem um contato seco para acionamento de gerador. Quando o inversor ele aciona funcionamento de gerador, ele vai fechar esse contato seco para acionar o gerador. É muito simples para fazer ligação dos cabos aqui também. Então, para acionar o gerador, geralmente depende do modelo de gerador, né? Que eu tenho um módulo de comando. Esse módulo de comando, ele geralmente controla para funcionar, para ligar e desligar o gerador. E aí, exatamente esse módulo de controle que a gente vai ligar no inversor H2, aquele contato seco. E contato seco manda um comando, depois esse módulo de comando recebe um sinal de inversor H2, você vai começar acionamento ou desligamento do gerador. Aqui estou trazendo um diagrama de um controlador de gerador. Mas aqui não vou explicar como eles funcionam, porque temos bastante conteúdo à frente. Aí, caso alguém tiver interesse, pode pesquisar depois no Google como funciona. Ok? Instalação de 4 unidades em paralelo. Aqui temos o inversor, ele suporta 4 unidades em paralelo e cada inversor você pode ligar o banco de bateria de marcas diferentes. Por exemplo, o inversor 1 você vai ligar a bateria P3 da Sage e inversor 2 você pode ligar o banco de bateria de uma outra marca e inversor 3 você pode ligar mais bateria de uma terceira marca. Isso é muito flexível para você expandir livremente o seu sistema. Então, aqui é o diagrama completo, como você vai fazer as ligações dos cabos. Ok, vamos explicar como funciona as ligações dos cabos. Vou pegar um exemplo de 3H2 na mesma instalação. Aqui temos todas as ligações dos cabos. Podemos observar, cada inversor é ligado em um banco de bateria individual. Temos um inversor 1 master com um banco de bateria, inversor 2 com um banco de baterias e inversor 3 também individualmente. E na parte CA, na parte backup também é individual. Temos o inversor 1 liga a um grupo de carga de backup, inversor 2 um grupo de carga de backup e inversor 3 também. E nesta instalação temos 3 inversores funcionando em paralelo. Mas para as cargas de backup precisamos dividir em 3 grupos para ligar em cada inversor. E para a saída de CA para ligar na rede, né? Podemos observar aqui, inversor 1, ele vai ligar diretamente na rede. Inversor 2, você pode interligar na rede e inversor 1. E inversor 3 também. A saída de on-grid é tudo interligado entre os 3 inversores. E depois temos uma carga de on-grid. Podemos ligar as cargas menos importantes aqui. E por último, aqui temos um transformador de corrente. É exatamente nesse ponto ou nesse local que você vai instalar transformador de corrente. No slide anterior, e falei da posição, né? E a seta sempre deixa apontada para o sentido da carga. E você vai ligar o cabo
vai ligar o cabo blue, o cabo blue é o azul, você vai ligar no pino 1 e cabo branco vai ligar no pino 2 aqui. Vai ser uma quadra de energia exatamente nesse ponto que você vai ligar o transformador de corrente. Então, nesse caso, ele tem um cabo geral vindo da rede. Você vai colocar um transformador de corrente aqui e com a seta apontada para baixo, pois as cargas estão aqui. Tá, e parte de configuração. Depois da instalação, precisamos configurar os parâmetros, né, e também monitoramento. Sem configuração de parâmetro, o sistema ele fica parado por aí e não vai funcionar. Temos que fazer configurações